Olá, alunos da Escola Urbano de Souza Martins, professor Gregório, da disciplina Língua Portuguesa. Vamos para a temática da semana, vozes verbais. Então, o que você precisa saber? Inicialmente, você tem que saber a transitividade do verbo, né? Então, vamos lá. As saúvas destruíram as plantações. O que destruiu? Verbo, pergunta. As plantações. Então, vejam aqui, verbo transitivo, direto, né? Objeto direto. Ok. A brisa leva as flores. Leva o quê? As flores. Quem? As flores. Verbo transitivo, objeto direto. As flores. Então, verbos transitivos diretos exigem complemento sem preposição. O que precisamos também entender o que são verbos transitivos indiretos. Então vamos lá. A empresa precisa de quê? De profissionais competentes. Isso é o objeto indireto. Aqui é o verbo transitivo indireto. Os pais darão outra oportunidade, objeto direto, aos filhos. Então aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Mas o que devemos ter atenção, e nesse tópico aqui, os transitivos indiretos exigem complemento com preposição. Vozes verbais. Chegamos aqui na parte mais importante da aula. Indicam a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Se a ação é praticada pelo sujeito, a voz é ativa. Vejam, a mãe penteou o menino. A mãe, que é o sujeito, está praticando a ação de pentear o menino. Se a ação é sofrida pelo sujeito, a voz é passiva. O menino foi penteado pela mãe. Ou seja, o menino está sofrendo a ação pelo sujeito mãe. Se o sujeito ao mesmo tempo pratica e sofre a ação, a voz é reflexiva. O menino penteou-se. Ou seja, o menino pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. A voz é reflexiva. Então vamos lá para a voz passiva analítica, que é aquela voz que sofre a ação verbal. Entendam que locução verbal é a presença de verbos auxiliares ser, estar, ficar, mais o verbo principal. Particípio, ado, ido, enfim. Verbos no particípio. Sabemos que existem verbos no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Mas eu vou explicar aqui, no decorrer, o que é o verbo no particípio. Voz passiva analítica só podem ser apassivados verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos. O verbo transitivo indireto não pode ser apassivado. Então é comum aparecer agente da passiva na voz passiva analítica. Então vamos aqui para algumas informações importantes. Agente da passiva, o termo que pratica a ação na voz passiva analítica. Então, agente da passiva é o termo que pratica a ação na voz passiva analítica. A estrutura por, preposição mais substantivo. Tudo isso aqui eu vou explicar para vocês. Então vejam, os reféns foram libertados pelos sequestradores. Vejam que a preposição per mais o artigo, né, os, pelos, mais o substantivo sequestradores, agente da passiva. A carta foi entregue a moço, mais uma vez. Preposição por, mais o artigo os, se transforma em pelo, mais o substantivo carteiro. Então, encontramos aqui agente da passiva. Exemplo.
Turistas europeus contemplam as praias brasileiras sempre. O sujeito agente, turistas europeus, contemplam, verbo transitivo direto, as praias brasileiras, objeto direto, sempre, circunstância de tempo. Aqui, na voz ativa. Agora vamos para a voz passiva analítica. Vamos pegar aqui. As praias são contempladas pelos turistas europeus, que é o agente da passiva. São contempladas, verbo auxiliar mais verbo principal no particípio, locução verbal. E o objeto direto é o sujeito paciente, as praias brasileiras, sempre não muda de posição, continua no final, circunstância de tempo. Transposição de vozes verbais. O verbo deve ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Nunca pode ser verbo transitivo indireto. Ele pode ser simultaneamente direto ou indireto, mas só indireto não pode fazer essa transposição de vozes. Então veja, a lua ainda seduziu os namorados. Então, quem seduz algo ou alguém. Seduzir é um verbo transitivo direto, os namorados é o objeto direto. Os namorados se transformam no sujeito paciente. Os namorados eram seduzidos pela lua. Vejam que verbo ser mais particípio no particípio, locução verbal, pela lua, agente da passiva. Mesmo exemplo aqui, outro exemplo, a sociedade devolve a confiança ao povo. Quem devolve alguma coisa a alguém. Então, objeto direto, a confiança. Então, a confiança se transforma no sujeito paciente. Ao povo é devolvida, locução verbal, pela sociedade, agente da passiva. Então, passiva sintética. O sujeito sofre a ação verbal. Verbo na terceira pessoa do singular ou plural, mais se, que é o pronome passivador. Então, veja, só podem ser passivados os verbos transitivos diretos e indiretos. Não ocorre agente da passiva na voz passiva sintética. Então, veja. Mesmo exemplo, as praias brasileiras são contempladas pelos turistas europeus sempre. Isso aqui é na passiva analítica. A sintética não terá o agente da passiva. Ficará assim, contemplam-se, olha o uso aqui do se, olha o verbo na terceira pessoa do plural ou singular. Nesse caso, como está no plural, tem que ser o verbo no plural. Contemplam-se praias brasileiras sempre. Então, sujeito paciente, circunstância de tempo e o verbo transitivo direto. E a partícula apassivadora, que é uma característica da voz passiva sintética. Voz ativa, com sujeito indeterminado. Vejam, a estrutura, verbo na terceira pessoa do singular, mais se, índice e terminação do sujeito. Percebam que é sempre com verbo transitivo indireto, quando há essa indeterminação do sujeito. Então, confiava-se em sonhos. Confiava é um verbo transitivo direto, em sonhos, objeto indireto. Desistiu-se da proposta, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Esse se aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Voz ativa, sujeito determinado, mais uma vez, mais um exemplo. Vive-se, nesse caso aqui, é um verbo intransitivo, que não há necessidade nenhuma de preposição. Aqui é um índice de determinação do sujeito. O verbo na terceira pessoa do singular sempre. Nessa situação aqui. Trabalha-se muito por aqui. Então, verbo intransitivo,
Muito é um advérbio, por aqui também circunstância de lugar, e o se é um índice de indeterminação do sujeito. Já a voz reflexiva, a ação reflexiva ou ação recíproca, é muito tranquilo isso. Percebam, um turista se machucou na praia. Ele praticou e recebeu a ação ao mesmo tempo. Os turistas se machucaram na praia, do mesmo jeito. Aí, corrigindo uma ambiguidade que pode ocorrer quando se utiliza a voz reflexiva, né? Os turistas se machucaram a si mesmos na praia, ou os turistas se machucaram uns aos outros na praia. Só para diferenciar quando a ação é recíproca ou a ação reflexiva. Outro tópico importante: índice de indeterminação do sujeito mais pronome passivador. Aluga-se um imóvel comercial. Verbo transitivo direto. Logo, isso aqui não é um índice de indeterminação do sujeito. Isso aqui é uma partícula passivadora. Logo, a presença da voz passiva sintética. No índice de indeterminação do sujeito, o verbo sempre fica no singular. Esse sempre é um verbo transitivo indireto. Então, precisa-se de um imóvel comercial. Olha a presença do verbo transitivo indireto, a partícula se, nesse caso aqui é um índice de indeterminação do sujeito. E no plural, o verbo ele fica invariável. E é isso, turma. É um assunto bem analítico, bem detalhado. Mas lendo, estudando, se aprende. Obrigado, até a próxima.